Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um serão de quarta-feira aqui nas Dicas da Farmacêutica. O meu nome é Paula Iglesias e é com imenso gosto que aqui estou e hoje vamos abordar pela primeira vez um tema que é extremamente relevante, como prevenir as picadas de mosquitos e como podemos tratá-las caso aconteçam. E esta live vai ser realizada em conjunto com o Dr. Pedro Barreira, que eu vou já convidar para se juntar a nós, mas antes disso queria agradecer à marca Parasidose o desafio que nos lançou para abordar esta temática, mas queria também dizer-vos duas coisas muito rapidamente. Primeira, que a revista Saúde 365 já chegou e já está em 1.700 farmácias. Há cerca de 3.000 farmácias no país e já está em 1.700. Portanto, se quiserem ir buscar a vossa, aproveitem e corram para a farmácia mais perto e perguntem se já receberam e se têm efetivamente esta revista, que curiosamente tem um artigo sobre como prevenir e tratar as picadas de insetos. Segunda mensagem que eu queria transmitir, hoje é um dia muito especial. Dia 24 de julho é o Dia Internacional do Autocuidado. E, curiosamente, o meu convidado foi um dos embaixadores do Pilar Cuida-te, um dos 6 pilares do autocuidado no evento Self-Care Market and Summit deste ano. E aproveito também para deixar já aqui as datas de 2025. O Self-Care vai ser no fim de semana de 29 e 30 de março de 2025. Portanto, quem quiser registar já na agenda, reservar já esse fim de semana, já ficam a saber que vai ser no fim de semana de 29 e 30 de março de 2025. E agora sim, sem mais delongas, para darmos início a esta conversa que eu já percebi pelas perguntas que foram sendo colocadas nos directs nos últimos dias, que levanta muitas questões e muitas dúvidas, vou convidar já o Dr. Pedro Barreira. Olá a todos! Olá! Ai, Teresa! Olá, consegues-me ouvir bem? Muito bem. Ai, perdemos aqui o Dr. Pedro, mas vamos já retomar aqui os imprevistos. Vamos já retomar aqui, já cá está. Agora deu, olá! agora deu. Olá, Paulinho, olá, boa noite. Boa noite a todos aí em casa. É um prazer juntar-me a ti novamente, passado algum tempo lado a lado contigo deste lado da rede. É verdade, Pedro. Vai ser, tenho a certeza, aqui um serão muito descontraído, agradável e riquíssimo de conteúdo que tu vais partilhar connosco, informação muito relevante. Oh meu Deus, eu já estou a ficar nervoso. Não te faz nada. Pode a tua farmácia comprar um propanolol, não sei. Não vou precisar, porque nós vamos falar de mosquitos e de picadas e como preveni-las e evitá-las e dar cabo delas com a melhor marca de sempre. E antes de mais, um beijinho muito grande à doutora Francisca da Mostela, Brand Manager da Parasidose. Awesome, guys. Eu tenho aqui alguns comigo. A doutora Paula está cheia lá atrás, portanto, ir à farmácia da doutora Paula se calhar é a melhor opção e não vir em minha casa. Mas, ó Pedro, deixa-me dizer que, claro, em primeiro lugar, agradecer, não é? À doutora Francisca Bandeira e à doutora Inês Barreto pelo convite, este desafio que nos lançaram para conversarmos e deixem-me contar um bocadinho, partilhar aqui, já não é a nossa primeira live, mas deixem-me partilhar aqui com quem está connosco, sejam todos muito bem-vindos, que o Dr. Pedro Barreira é médico, medicina geral e familiar, é o médico de família que todos gostaríamos de ter. E tem feito inúmeras pós-graduações no seu percurso, que tem sido extraordinário, e tem aqui uma paixão muito especial pela medicina do viajante, a área onde se especializou, e com uma passagem, foi mais que uma passagem, durante 2 anos, viveu num país também muito especial, pelo qual eu também tenho um carinho muito grande, viveu no Brasil,
Brasil, em concreto no Rio de Janeiro, e fez um trabalho muito interessante, Pedro, e eu começava a nossa conversa por aqui, que nos contássemos um bocadinho qual foi a tua experiência na favela da Rocinha, enquanto médico, e como é que daí nasceu esta paixão pela medicina do viajante, e depois já vamos aos mosquitos e às Bora picadas. lá, até porque fica mais com um trato pessoal. Foi no Brasil, de facto, que eu desenvolvi esta paixão pela medicina tropical, até porque na favela da Rocinha, na maior favela do mundo, há muita tuberculose, zika, chikungunya, dengue. Há postos de dengue, eles chamam no asfalto, portanto, na comunidade, vacinação de dengue diária, digo vacinação porque sou do Norte, portanto, perdoem-me, sou flaviense. E é muito Chaves, uma terra curioso. lindíssima. Nem mais, nem mais. Podem ouvir a música Pastel de Chaves da Cláudia, que é ótima. Mas foi aí em 2017, 2018 que eu de facto me apaixonei não só pela ciência, mas também pela cidade, que está dentro do meu coração. Mas aí pude desenvolver in loco ferramentas práticas comuns e saber um bocadinho mais, de uma forma bastante objetiva, mas com aquele lado brasileiro do vai-se fazendo, vai-se aprendendo in loco, com paixão, com muito amor, com muito arroz e farofa, mas depois também estudando os livros e sabendo que é endémico, a tuberculose é endémica na favela da Rocinha. Há pessoas que, infelizmente, ainda morrem por essa patologia. Atenção que numa favela há partes e caminhos, ruas, que são completamente nada arejadas, em que o sol não consegue penetrar. Há até casas em que, por exemplo, neste quarto onde eu estou, seriam 5 ou 6 quartos, portanto, para passar entre um quarto eu teria que me deslocar. Dengue, então, é uma epidemia clara. Falámos agora há pouco, e o Daniel, o secretário-geral do Rio de Janeiro, um grande amigo meu, que eu mando um beijinho, se ele tiver a ver, ele faz um trabalho excelente em termos de vacinação, mas é necessário mais. E para isso, eu fui não só capacitar-me, mas depois desenvolver um bocadinho mais e estudar no Instituto de Medicina Tropical quando voltei, e aí sim, aí disse, gente, isso é para mim. Ó Pedro, e os mosquitos não são todos iguais. E com as alterações climáticas, Portugal, provavelmente, no futuro, não sabemos bem quando, mas também terá que lidar com algumas das doenças que tu já referiste aqui, se calhar alguns surtos ou até algumas situações que vamos ter que enfrentar epidemiologicamente no futuro. Devido ao aumento da temperatura, às alterações climáticas, como estávamos a falar, porque estes mosquitos gostam muito do calor e da umidade. E nesta altura do ano, no verão, eles estão aí em força, mas os mosquitos não são todos iguais. E nós temos que falar um bocadinho o que é que se passa em Portugal, mas também no mundo, porque as pessoas viajam, não é? Claro, E claro. e não são todos iguais. E tu já falaste num ponto muito importante. Já falaste em dengue, zika, chikungunya. Qual é esta ligação entre os mosquitos serem vetores e de que doenças? É uma pergunta bastante desafiante. De facto, nós vivemos num mundo global, não é? Dizer que temos fronteiras é surreal e é irrealista. Agora, pessoal, o nosso passaporte é válido de 5 para 10 anos, portanto, ainda mais uma menos burocracia para podermos viajar. Mas respondendo diretamente, de facto que os mosquitos são um alvo fácil. Atenção que os mosquitos gostam imenso de calor, como estavas a dizer. O calor envolvente e o calor do corpo, do nosso corpo, é fundamental para que eles nos ataquem. Os mosquitos são os animais mais mortíferos, portanto, atenção. Há uma picada de mosquito. Se eu conseguir fazer um dado epidemiológico e estatístico, os mosquitos são, de facto, os animais que mais mortes causam, porque eles são vetores, como tu estavas a dizer. Eles são animais que picam pessoas. São mais sensíveis, obviamente, aos odores do nosso corpo, portanto, são muito sensíveis àquilo que nós vamos falar mais à frente, são os repelentes, obviamente, não é? São atraídos por esta sensação de liberdade, de calor emanado pelo cheiro, pelo nosso cheiro, todos nós temos cheiro, pela hipersudação, e por hipersudação quer dizer por uma maior transpiração, e os mosquitos vão então ser vetores de doenças que têm nomes como dengue, zika, chikungunya, malária e independentemente do extrato onde nós estivermos. Por exemplo, eu vou de viagem para o continente africano, ou vou de viagem para o continente da América do Sul, americano, em que esses países têm, por tendência, febre amarela, chikungunya, dengue, malária. É necessário, obviamente, uma consultante, mas saber que quando regressamos, e é o primeiro sinal, é necessário também instigar e saber que há algumas medidas a ter. Portanto, vivemos num mundo global em que estes 2 dias foram debaixo de ar-condicionado, as temperaturas exigem
cuidados diferentes. E quando eu digo também um mundo global, sabemos que há populações migrantes em Portugal, e porque é em Portugal que vivemos, nepaleses, nepalis, Bangladesh, brasileiros. A comunidade brasileira é uma das, se não a maior comunidade, depois a ucraniana. Portanto, basta eu ir visitar a minha família ao Brasil, fazer uma temporada de trabalho. Eu, por exemplo, vou trabalhar para o Brasil, ou tu, Paulo, vais trabalhar para o Brasil. Cheguei e, sem saber, porque posso estar naquele período de incubação e assintomático, posso estar a transmitir, sem o saber, a pessoas saudáveis ou não saudáveis, quer estejam comigo. Portanto, de facto, é necessário saber que o mosquito cresce em pequenas quantidades de água, portanto, ele não precisa de nada para crescer, ele é malandro. São as fêmeas que picam, cuidado pessoal. As mosquitas? Exatamente. E é muito fácil um mosquito saber qual a área a inocular, até porque, como nós dissemos aí, pelo aumento da sudação, aumento da temperatura, é prevalente e é bom para eles. E depois, obviamente, saber que é necessário estarmos cientes que em determinados pontos do nosso globo, América do Sul, África, Ásia, será necessário termos medidas muito específicas para estes nomes que eu fui dizendo e que são diferentes, são provocados por vírus diferentes, mas têm um mal comum, a picada do mosquito. Na verdade, eles sugam o sangue, mas injetam algumas substâncias. Nem mais, tal e qual. E eles injetam as substâncias e depois, consoante a doença, consoante aquilo que eu vou falar, dos géneros de vírus e das áreas endémicas, obviamente, dos períodos de incubação. Porque, e é muito importante, tu como farmacêutica sabes isso melhor do que eu e nas tuas aulas como professora para os teus alunos consegues até decifrar toda a panóplia de incubação e de reprodução do próprio mecanismo dos vírus. Mas, por exemplo, é necessário saber que, por exemplo, na dengue, falamos de dengue, que é bastante prevalente no Brasil e no continente da América do Sul. Em Portugal já há casos de dengue, atenção, não falamos numa coisa que não existe em Portugal. Há casos de dengue. E basta ligar a televisão para ouvirmos. Ou uma pequena googlada dá para perfeitamente saber que em Portugal há casos de dengue. Eu posso só ter sintomas 10 dias após a mordida. Ok? Por 10 dias já vou aos 2 semanas e, ok? O Zika, vírus do Zika, pode manifestar sintomaticamente, ou seja, o meu período de incubação pode ter 12 dias. Portanto, se eu falar de malária, pode ascender ao mês, ok? Eu regressei de um sítio endémico de malária, ou seja, de um sítio onde há muita malária, e eu posso estar um mês para desenvolver a doença. E um mês nas nossas vidas é imenso. Ó Pedro, e isto agora faz-me perguntar-te como é que nós podemos prevenir, porque falaste na malária e a profilaxia é importantíssima e, portanto, consultar o médico, ir à consulta do viajante é essencial, como tu fazes, mas também já há vacina contra a dengue, portanto, a ciência também tem ajudado e tem evoluído. Mas sem dúvida que quem transmite são estes vetores, estes mosquitos. Não é mais. Então, o que é que se pode fazer para prevenir? Então, Paulinha, para prevenir, para lá, vamos aqui em uníssono. Prevenção, há uma prevenção física que nós podemos fazer e é bastante fácil. Portanto, para além de uma utilização de roupas que se querem largas, leves, confortáveis, estamos de férias, caraças, tem que ser uma coisa confortável e até porque a moda é uma coisa que nos deixa melhores e tem que ser confortável. Temos que ter também atenção àquilo que nós vamos usar, os ditos repelentes, ok? Material, fórmulas, substâncias ativas e testadas e que podem e devem ser usadas. Depois temos também a parte de águas estagnadas, de lagos, de resíduos, que nós chamamos resíduos verdes. Pessoal, não é para ir mergulhar nos resíduos verdes e em águas paradas. Chikungunya há lá em farta. Eu até posso tirar uma fotografiazinha em ampliação, os telefones já podem, já dão fotografias muito lindas, mas abster-me de estar lá perto. Por exemplo, ligar o ar-condicionado, como hoje e ontem fizemos, Isso é em barra. essencial. É essencial, até porque os mosquitos, como nós vimos no início, adoram o calor e precisam de muito pouco para se reproduzirem, ok? As ditas redes mosquiteiras que podem, de facto, ajudar uma pessoa, o turista, o cliente, o paciente e a pessoa que está numa zona não dita sua e que é fora da sua área de conforto. Às vezes não, às vezes nós viajamos e damos conta que a nossa área de conforto é bem longe de casa, mas depois quando voltamos sentimos saudades de casa. É uma bittersweet motivation. Depois, obviamente, como tu estavas a dizer, para além destes mecanismos físicos que nós temos de ter em atenção às áreas que não estão expostas. Eu agora estou com bata, nós estamos com bata, mas, por exemplo, neste meu decote, saber que
A utilização do protetor solar vai ajudar. Depois nós mais à frente vamos descortinar em termos de indicações farmacológicas os meus repelentes, quais aqueles que diminuem a eficácia do protetor solar e aqueles que não, felizmente. Portanto, aplicar protetor solar, sim senhora, antes de sair de casa, repelente nas áreas que não estão expostas, não esquecer os pezinhos, rapazes e raparigas, meninos e meninas, Os tornozelos. tornozelos. Lembro-me de estar pertinho da Amazónia e esquecer-me dos meus pezinhos. Portanto, aí foi fatal. Foi fatal, foi bastante difícil. Mas é por aí. Medidas de prevenção física, todos nós sabemos. Chapéu, se conseguirmos, nem toda a gente consegue, algum casaquinho de malha, principalmente para a noite, em que a noite, por exemplo, estávamos a falar de malária. A malária, Anofel. a malária adora, não é? Adora É. um bom sunset, adora uma boa noite. Já o dengue adora mais acordar cedo, é trabalhador, gosta da manhã e da tarde. A malária é mais cínica, é mais festivaleira e gosta muito mais da noite. Portanto, é saber que há Pedro, diferentes isso é tipos de muito comportamento. importante o que tu estás a dizer, desta forma tão descontraída e tão simples, e lúdica, porque de facto os mosquitos picam a todas as horas, não Sim, é? Dentro e fora de casa, e portanto a proteção, quer física, como dizias, a roupa, o ar-condicionado, portanto baixarmos a temperatura, porque eles não gostam de fresco, só gostam do calor e de ambientes úmidos, tudo isso é relevante, tal como a roupa, proteger-nos fisicamente. Tem que ser 24 horas por dia, sobretudo se é. estivermos numa zona de risco muito elevado. Nem mais. Não esquecer que estamos fora de nossa casa e que a nossa farmácia da comunidade, o nosso médico, que nós até conhecemos, até pode ser nosso amigo, ele está bem longe. Está bem longe. Obviamente que aconselhamos a fazer um bom seguro, se essa viagem for bastante longa e se for para sítios com destinos bastante complicados. Complicados no sentido em que são destinos tropicais e são destinos que não estamos habituados. Se me pedissem agora para ir fazer algum Rainbow Mountain, eu dizia não consigo, nem subir um lance de escadas consigo. A minha performance física não está muito boa, mas eu vou garantir, já prometi aos meus primos que ia correr com eles a partir da próxima semana. Se eles estiverem a ver esta live, está prometido, está muita gente a Hoje, ver. Dia Internacional do Autocuidado, ficou aqui registada essa promessa. Ah, Mestre, e como mestre. embaixador desse grande pilar, que com muito me orgulha, fica aqui confirmado. Mas de facto nós estávamos a dizer que diferentes vírus, diferentes zonas de inoculação, mas é necessário saber que há sintomas frustros, que são bastante comuns a todos eles: febre, dor de cabeça, dores no corpo, artralgias, dores nas articulações, dores no corpo, fadiga. Caraças, estou cansado, mas porquê? Não fiz nada hoje. Será que é o desligar das férias em que eu não respondi aos e-mails, não fui ver Excel, não dei conta? Ou será que é mesmo uma fadiga de outra origem? Saber que a nossa pele vai comunicar e vai dizer algumas coisas que está vermelho. Será que eu tornei-me benfiquista? Será que eu estou com medo que o João Neves vá embora do Benfica para o Paris Saint-Germain? Não sei, mas em boa verdade estou. Será que são náuseas e vómitos que eu não consegui controlar, como é o kit de farmácia? Aí é muito importante. E é importante também saber que eu vou para Portugal, vou para a minha cidade daqui a 3, 4 dias. Não vou querer saber. Faça um remédiozinho ou proteja-me com o tópico que eu tenho, mas depois desvalorize os sintomas. Pode ser, passado 48 horas, e 48 horas numa infecção que é, de facto, uma inoculação bastante violenta, pode ser... Não, a palavra mortal é um bocado dramática, mas pode ser, de facto, ok? Quando falamos de consulta do viajante e recomendação do viajante, e tu própria, Paula, na farmácia, falo todos os dias, é necessário não desvalorizar, porque a saúde é o nosso bem essencial. Sem Eu dúvida. já estou naquela fase em que, por exemplo, 2024 para 2025, gente, eu vou comer uma e vou dizer saúde, porque saúde é essencial. Sem saúde eu não vou conseguir viajar, ok? É essencial. Sem dúvida. Pedro, é isso mesmo. E os repelentes têm um papel importantíssimo para afastar os mosquitos, logo para evitar, entre outras situações, mas estas doenças que tu referiste. Mais, Então, os repelentes são como é que os bastante importantes. repelentes... Ai, desculpa, como é que os Não, não, repelentes diz. atuam? O que é que os repelentes Então, fazem, no fundo? os repelentes, e há diferentes tipos de repelentes, nós já vamos falar, eu já falo mais daqui a bocadinho, mas os repelentes funcionam como uma ajuda química para afastar os mosquitos.
São impregnações de material estudado, portanto são substâncias ativas. Nós temos a icaridina, temos o IR3535, temos o DIT, e eles no fundo o que é que vão fazer? Vão tornar a picada do mosquito quase impossível. Ele, quando se aproxima da nossa pele, primeiro, não vai gostar da sensação, vai saber que é inócua, que não é friendly, que não é isso que ele quer, e vai proteger química e fisicamente a nossa pele, a parte da nossa pele, para que a impregnação não seja feita. Através de mecanismos físicos e químicos, obviamente, pela libertação desta parte de mecanismo da icaridina, por exemplo, e incrível como a icaridina, que nós vamos falar um bocadinho mais à frente, está descrita pela Organização Mundial de Saúde como a molécula principal para a defesa contra a picada do mosquito da malária, portanto é de facto excelente. Daí quando nos convidaram e eu sabia que ia fazer a live contigo, eu disse logo sim, as pessoas precisam de saber, de facto, isto está à distância de uma farmácia e é bastante importante. Depois saber que os repelentes vão ajudar também a manter a integridade da pele, ok? Saber que esta barreira cutânea é essencial, uma pele mais seca, com fissuras, com alterações dermatológicas, são mais fáceis e é uma presa mais fácil para o mosquito, que vê uma superfície não saudável, não sã e ainda torna mais apetecível. Saber que os repelentes podem ser usados mesmo em pessoas com condições de saúde, imunocomprometidos, com pessoas com doenças crónicas, com pessoas com atopia, com pessoas com doenças de pele, que é bastante importante. Às vezes fazem-me perguntas como Pedro, mas eu posso usar isto? Eu tenho eczema, estou com intertrigo, tenho rosácea, isso não vai agravar? É que eu não quero tirar fotos e aparecer e depois de repente, como é que é? Quero que o meu ex-namorado me veja que esteja fantástica. Mas é verdade. Então, é este mecanismo, é um mecanismo de libertação prolongada. Quando nós falamos, por exemplo, da parasidose nas zonas tropicais, há uma eficácia plena de 6 horas e ele é um repelente anti-mosquitos até às 12 horas. É difícil arranjar no mercado assim com tanto tempo. Pedro, isso é muito importante o que tu estás a dizer, porque dependendo do princípio ativo que lá está, não é? Por exemplo, a icaridina ou o IR3535 e da concentração com que lá está, por exemplo, 20%, já vamos falar aqui da gama da parasidose, e porque é que é tão importante a dose e a concentração, assim como a duração da proteção, não é? Para, de facto, estarmos protegidos contra a picada, porque isto é diferente de molécula para molécula. É diferente de molécula para molécula. Se nós começarmos, por exemplo, a falar do IR3535, ela é uma molécula de síntese, é relativamente recente, e quando eu digo recente, atenção, já estamos em 2024, ela vai fazer quase 10 anos, se não fez já 10 anos. É um ingrediente biodegradável, portanto é ótimo em termos de pegada ecológica, e ela é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, como nós estávamos também a falar antes da icaridina, para zonas, por exemplo, de carrapatos, de mosquitos. Não esquecer que nós em Portugal também temos carrapatos e que nesta zona, por exemplo, na zona do Ribatejo, de Corus, Santo Estevão, há a propagação e existem carrapatos que depois... Também transmitem doenças. Também transmitem doenças e se estiverem infectados pela borrélia, temos uma doença muito conhecida, toda a gente já ouviu falar de certeza por algum famoso saber que tem ou afins, a doença de Lyme, que dá uma fadiga extrema, é uma doença crónica que se propaga. Portanto, saber que podemos ter à nossa disposição numa farmácia ou numa consulta de medicina de viajante esta molécula que tem zero de alterações de plásticos. Isto é fantástico para uma molécula, atenção, é necessário cada vez mais nós falarmos disto, e que tem uma toxicidade aguda baixíssima, ok? Ela é excelentemente tolerada para nós, seres humanos, e podemos perfeitamente usá-la. Ao passo de, por exemplo, obviamente que o espectro de atividade será diferente quando nós falamos da icaridina. A icaridina, aí sim, já é eficaz para zonas tropicais, falamos de malária. Número 1, pela Organização Mundial de Saúde, a sua utilização para prevenir, para a nossa prevenção como repelente. E as concentrações da icaridina variam entre 20% a 25%, e é necessário falarmos destas concentrações porque às vezes perguntam, e se eu levar uma concentração de X ou Y? Às vezes falamos de um DIT, que já vamos falar um bocadinho mais à frente, brevemente. É diferente, ok? A icaridina, por exemplo, uma icaridina de 20%, como nós temos aqui na nossa parasidose spray repelente, que eu adoro, que é vermelho,
pode-nos conferir e confere-nos uma proteção de 12 horas. Digam-me aquele repelente que me confere uma segurança para mim de 12 horas. Eu sou uma pessoa despistada. O meu irmão já nem tanto, mas eu sou uma pessoa despistada. E tem uma eficácia exatamente igual, ok? Exatamente igual a um DIT de 50%. Portanto, menor concentração de percentagem tem uma concentração igual a uma duração, molécula, não é, de proteção claro, superior. E mais uma vez, e eu gosto desta parte porque falamos também de ciência, e a ciência tem que acompanhar os novos tempos. Não danifica objetos plásticos, tem uma pegada ecológica baixíssima e a organização, e tem o crivo da Organização Mundial de Saúde. E quando tem o crivo da Organização Mundial de Saúde, eu calo-me e apenas prescrevo, porque é aquilo que eu tenho que fazer. Oh Pedro, e se calhar falávamos agora de alguns cuidados gerais a saber relativamente ao uso dos repelentes. Porque uma dúvida muito comum é, primeiro aplica-se o protetor solar, ou aliás, faz a rotina de skincare que tenha que se fazer, depois o protetor solar e em seguida o repelente. E muitas vezes reaplicamos, sobretudo neste contexto de férias, verão, reaplicamos o protetor solar e é necessário reaplicar o repelente, apesar desta duração de proteção que nós estamos aqui a falar, que depende da concentração, já percebemos, para garantir a sua eficácia. Mas, se reaplicarmos o protetor solar, temos que reaplicar o repelente também. Paulinha, obrigado. Realmente eu com a Paula também é uma dança a dois e eu adoro fazer estas lives contigo. Eu sinto-me em casa contigo, sabes? Mas é exatamente isso que dizes. Portanto, fazer primeiro a minha skin routine, se não tiverem uma grande pachorra, não interessa, limpar a cara, ok? E depois, pescoço para cima, protetor solar, regra dos 2 dedos. Ponho um fiozinho, siga, opa, isto demora aqui 2 segundos, gente. 2 segundos, 1, 2, está feito. Depois, e atenção que é muito importante dizer, e estamos a falar aqui na gama da parasidose, a parasidose e a icaridina que está presente não altera o protetor solar. A eficácia, não é? A eficácia do protetor solar. A penetração do protetor solar contra o VA e o VB. Importante, versus DIT, que aqui já há uma diminuição da eficácia do protetor solar. Portanto, eu aqui posso fazer a minha rotina, usar parasidose, zonas tropicais, e depois aí aplico a minha icaridina de percentagem 20%, se nós usarmos e escolhermos de facto a parasidose a Mostela. Atenção, meninos e meninas, se eu quiser pôr na cara e se eu usar o spray, eu não aconselho de facto a que borrifem a cara, fechem mucosas, cuidado, ok? Muito embora não seja tóxico, não vamos também facilitar. Se eu quiser usar na cara, sim senhora, já estou com o meu protetor solar, nem mais, Paulinha. Exatamente. Mas é muito importante, Pedro, como é que se deve fazer? Pulverizar, não é? Exatamente. Portanto, eu pulverizo, aliás... Agitar. Primeiro temos que agitar. Primeiro vamos agitar. Vamos lá agitar, certo? Vamos agitar, tal e qual. E depois, saber que isto é fantástico. Olha, 15 a 20 centímetros? 15 a 20 centímetros, não é mais? O cheirinho, Pedro, zero. Tu estás a fazer uma coisa muito importante agora, que é, a maioria dos repelentes tem um odor característico e forte. Não é mais? Mas, parasidose tem um odor neutro e mesmo assim consegue, pelo seu mecanismo de ação, repelir, afastar os mosquitos. Aquilo que nós dizemos no início, não é? Os mosquitos adoram esta sensação de cheiros diferentes e da sudação. Reparem como um objeto, um produto químico que não tem cheiro, nos protege. Eu quero é o sabor do meu perfume, não é? Ora, nem mais. 15 a 25 centímetros, mais ou menos 20 centímetros, dá duas borrifadas e depois, aí sim, fazer uma massagem. Se quiserem fazer uma massagem drenante, podem fazer ao vosso companheiro, ou à vossa companheira, e depois aí sim fazer o skincare. Fantástico. E corpo. Rosto e corpo. E há outra coisa, que quando eu comecei a prescrever, tive a sensação de conseguir manusear muito bem este device, ok? Também dá para os tecidos, cortinados de janelas. Estou a adorar o nosso público. Um beijinho para a Carla Sequeira, _. Nós já vamos responder às perguntas todas, mas depende do tipo de tecido, mas vamos falar depois um bocadinho mais à frente. Carlinha, não saia daí. Sim, por favor, coloquem todas as questões aqui neste balão com ponto de interrogação
para nós respondermos sistematicamente a todas. É isso. Porque esta questão dos tecidos, e eu até diria da roupa dos bebés e das crianças, é uma dúvida também muito frequente na farmácia. Quais os repelentes e a partir de que idade, de que meses que se pode aplicar na pele dos bebés, das crianças. Portanto, muitas vezes a solução é, de facto, colocar na roupa. Nem mais. E agora que falamos e que estávamos a falar, e a Carla, a nossa ouvinte, e estavas a falar também, Paula, saber que a icaridina 20% ela pode ser usada a partir dos 24 meses, pode ser usada em grávidas. Atenção, fantástico. Se é usada em grávidas, digam-me qual é a população mais segura. Então, Pedro, deixa-me só, desculpa interromper-te, mas estamos aqui a falar, se calhar, muito icaridina e R35, 35. Vamos só aqui, temos uma tampa vermelha e uma tampa azul. Muito bem. Não é? A gama parasidose. A tampa vermelha, não sei se dá para ver aqui, zonas tropicais, áreas tropicais, porque lá está, os mosquitos não são todos iguais, o risco de transmissão de doença, depois depende do mosquito, que doença, que vírus é que vai transmitir, vírus e não só, também poderia ser bactérias, mas agora estamos a pensar aqui nas patologias que tu já referiste. E, portanto, temos este com a tampa vermelha, risco maior, vermelho, e depois temos, por exemplo, Portugal, não é? Sim, nem mais. Ligeiro, moderado, já outro tipo de mosquito que é aqui prevalente em Portugal. Se eu for ali ao Méxicozinho, a Cuba, bora lá, vamos usar este. Agora, se eu for para um Brasil, se eu for para uma Ásia, já lá para dentro, uma Índia, uma Indonésia, o Ubud, se eu for a uma América do Sul, se eu for a uma Angola, a um Moçambique, vermelho, pessoal. Ou seja, vermelho. Se tivermos perante o Aedes aegypti e a Anopheles, estes nomes, estes palavrões... Que tu dizes tão rápido e tão bem... Parece que precisamos deste, com a tampa vermelha. É mais. E o da tampa vermelha é para zonas tropicais. Portanto, para as idosas zonas tropicais, ele tem uma ação fantástica durante 6 horas, mas dura durante 12 horas. Dá para meninos e meninas a partir dos 24 meses, portanto 2 anos, grávidas também podem usar. Ele é o número 1 para a Organização Mundial de Saúde quando de malária dizemos respeito. Portanto, quem somos nós para não prescrever isto? Claro. Pedro, e temos aqui algumas questões que já foram colocadas sobre a reaplicação. Já falámos na duração, mas esta duração de proteção, de facto, pode ser afetada se estivermos num ambiente, já falaste, por exemplo, da Indonésia, não é? Num ambiente com uma umidade enorme em que transpiramos imenso, portanto, aos mergulhos, aqui a reaplicação depende, obviamente, das condições a que estamos sujeitos. Portanto, mergulhos, transpiração excessiva, claro que sim. E a reaplicar o protetor solar e depois o repelente. Voltar à casa da partida, exatamente, Paula. É exatamente isso, é voltar à casa da partida. Fazer como se estivéssemos a sair de casa. E se eu não tiver e tiver medo, reaplicar em cima do meu tecido que eu estou a correr, porque às vezes estou a dar um jogging e o calção sobe ou afins, sem medo, ok? Sem medo. E mais uma questão, México, Costa Rica e Tailândia. Portanto, se o risco é maior, isso é diferente. Se o risco é maior, não é? Exato. Eu diria que México, depende para onde a pessoa for, mas o México é aqui um azulzinho, ok? Agora, uma Tailândia, se me disserem a cidade, é melhor um vermelho. Obviamente, depois isto difere de cidade para cidade e de mapeamento da viagem, mas sim, se eu for para uma cidade, atenção que há muita poluição e a poluição também ajuda na diminuição de propagação dos mosquitos. Quando estamos a falar agora da parte de ambientes úmidos, são fantásticos para os mosquitos, não é? É a melhor calor e umidade. Calor e umidade, não há melhor. Marrocos, Joana, casaca.23. 23 é o nosso número da sorte, o meu e do meu irmão, até porque fazemos anos dia 23. Diria que depende da cidade, ok? Na dúvida, áreas tropicais. Mas para Marrocos, e porque as temperaturas há cada vez, se aqui nós estamos em 37, 41 de sensação, Marrocos deve chegar provavelmente aos 52 graus, e se for expectável fazer desertos e afins, eu diria zonas tropicais, muito embora seja mais medicina defensiva, mas eu levaria, está bem? Livrescamente, pela sapiência de livros, provavelmente estaria recomendado o azul, mas vivemos em mundos diferentes, em mercados globais, e eu diria que sim. Pedro, outra característica muito interessante desta gama é que, já falámos aqui, não, tem um odor neutro, o que é muito relevante para muitas pessoas, mas há
Outra questão importante, aqui é só recordar, portanto, este a partir dos 24 meses, Certo? grávidas e lactantes também podem fazer, outra questão que já surgiu aqui, e este a partir dos 12 meses de idade. Reparem Grávidas como um e bebê lactantes de também. 12 meses pode fazer um repelente, um bebê de 24 meses pode fazer um repelente versus um DIT em que temos que esperar muito mais a idade para poder aplicar e Ou usamos seja, apenas as medidas físicas. Pedro, e outra mensagem importante que é, se por alguma razão estes bebés com menos de 24, com menos de 12, tiverem que ser expostos por uma viagem, por um fator qualquer, não é? A este risco, pode-se aplicar, agora sim, a questão da roupa, não é? Não sei se Agora queres sim, a falar um questão da bocadinho sobre roupa. isso. Porque nós Então, estamos a a falar pergunta aplicar na pele, não é? Mas Mas podemos sim, e Paula, estavas a dizer tão bem, pode sim fazer-se, e era a pergunta da Carla, pode sim fazer-se e deve-se fazer em cima da pele, porque sabemos que à medida que damos alguma caminhada, a pele não, a nossa roupa vai deambulando também, flui com a nossa linguagem corporal, e há sítios em que pensávamos que estávamos cobertos fisicamente, ou seja, estávamos protegidos, não estamos. E aí, de facto, é pegar nos devices que nós temos à nossa frente, na parasidose mosquitos da mostela, vamos à farmácia da Paula e aí sim vamos impregnar o nosso pequenote ou pequenota e vamos ajudá-la a ter umas férias inesquecíveis, mesmo com um ano que elas não se vão lembrar, mas não faz mal. Os pais e os sobrinhos e os primos vão se lembrar. sem dúvida. Pedro, outra mensagem importante é que não há repelentes só em spray. Não Em há rolon, em gel, em creme. Mas a parasidose só tem em spray. Porque, de facto, Exatamente. diz Não, isso. não, não, não. Continua, Paulinha, estou a gostar. Eu achei muito interessante o argumento, e que é válido e científico, é que, de facto, muitas vezes isto é de uso familiar, como tu estavas a dizer, e eu agora lembrei-me deste pormenor, porque tu estavas a falar na família e nas crianças, e férias inesquecíveis em família, e aqui, de facto, um spray todos podem usar. Enquanto que o roll-on não é a solução ideal para ser reaplicado em várias peles de várias pessoas da família, ainda Nem que da mais, mesma família. nem mais, até porque o roll-on É é de uso muito mais pessoal. individual, não é? É de uso individual, mesmo falando em família, é mesmo de uso Cada individual, ok? um tem a sua microbiota e isso não é o ideal Nem mais, andarmos nem a mais, nem mais, nem mais. partilhar o roll-on. E, portanto, a parasidose tem duas soluções, mas em spray. Em spray e de uma forma higiênica, e se compararmos também com os repelentes que existem no mercado, a nossa parasidose confere aos mosquitos mais comuns. Eu vou dizer outra vez isto porque de facto é fantástico. 12 horas de proteção, pessoal. 12 horas de proteção. Falamos de número 1 no aconselhamento a nível da malária. Falávamos também, como estavas a dizer, em termos de roll-on e spray. Reparem como o spray, não sei se vocês conseguem ver, mas o spray, ele é tão, a nuvem é tão pequenina e é tão fácil e não tem mesmo cheirinho nenhum. Pedro, Não tem eu vou repetir cheirinho aqui uma mensagem que já transmitimos há pouco, mas eu vou repetir, é que apesar de se pulverizar com o spray, os tais 15 a 20 centímetros, agitar primeiro, pulverizar, deve sempre espalhar bem, para cobrir toda a superfície da nossa pele. Sim, deve de facto cobrir a superfície da nossa pele. Outra coisa que eu acho fantástica, e dou os parabéns ao marketing da empresa, temos caixinhas muito pequenininhas. E Okay? também temos tamanho maior, mas também há tamanho maior. 50... Também temos 100 mililitros. Também temos sim, mas repara uma vasilhinha em tamanho grande. 50 mililitros dá rapidamente para ir para uma carteira de uma menina ou de uma senhora, ou uma carteira de um rapaz. E okay? reaplicar. E reaplicar. Portanto, não há desculpas. Não há desculpas. Eu consigo perfeitamente, numa pochete de uma amiga minha, ou uma pochete minha, isto agora toda a gente tem, e pôr e reaplicar. Repara como é fácil ter à disposição 100 ml e 50 ml. Eu de facto pareço um vendedor, mas apetece-me de facto vender este produto porque ele é cientificamente testado com o crivo da Organização Mundial de Saúde. Portanto, quando nos convidaram e sabia que ia fazer esta live contigo, Paula, foi um sim muito rápido. Muito rápido. Então, resumindo, vamos aqui à ciência. Aqui temos icaridina a 20%. Nem mais. A molécula número 1 que a Organização Mundial da Saúde recomenda. A marca que estamos a falar hoje é parasidose. Aqui a recomendação número 1 da OMS, icaridina a 20%.
E aqui temos, para as zonas temperadas, não é? O risco moderado, ligeiro, Sim. temos, IR3535, ok? ou São duas seja, moléculas diferentes, conseguimos ter concentrações inferiores ao DIT, não é? certo? Que é E importante. minimizamos também um risco muito importante, que é o risco de uma reação, porque, não é? Está estudado também, diz-nos a ciência, Pedro, não é? Que em termos de segurança e de resposta, Nem mais. De resposta de farmacocinética, farmacodinâmica e de segurança à exposição é muito melhor. São percentagens menores que te protegem e garantem uma segurança maior. Atenção, com uma percentagem que eu tenho do fármaco é menor, mas depois eu tenho uma proteção maior. Maior em termos de eficácia, maior em termos de tempo, que é muito importante. Porque tempo é dinheiro, eu não preciso reaplicar tantas vezes. Mas atenção, ter atenção, cada caso é um caso, obviamente. Depois, saber que a marca é da Mostela, é nossa Parasidose. Pedro, e a propósito da marca e da história da marca, se calhar eu contava aqui um bocadinho da história, porque esta marca antigamente tinha outro nome, agora é. Não dá, não. Agora, Parasidose, dá dá, dá, parasidose. dá, 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 dá. Mas esta marca já tem muitos anos no mercado. Desde Ela, 86 chamava-se Mustidose. E Mustidose. agora, desde há uns anos, poucos anos, desde 2022, chama-se Parasidose. E a Parasidose nós já podemos ver em muitos pontos de farmácia para farmácia e eu creio que... E chegou ao Instagram, portanto, se vocês quiserem dar muito amor à Parasidose, que eu acho incrível e tem uns desenhos muito bonitos, por favor, sigam a Parasidose. A doutora Francisca vai adorar que sigam e a doutora Francisca é a pessoa mais lindo. Está, de facto, às vezes esgotada em Era farmácias, sim, é verdade, o Marisa. Mustidose porque agora é o Parasidose. Se na vossa farmácia ou para farmácia não houver, exato, o mostidose, porque Foi depois, Marisa, é um rebranding. rebranding. Exatamente. Mas se não houver, a farmácia para farmácia podem perfeitamente mandar vir no mesmo dia e vocês podem, em segurança e tranquilamente, ir buscar o vosso parasidose. Espero que seja tropical ou não tropical, mas que seja de facto parasidose, porque temos mais razões de confiança Ó Pedro, nós já percebemos que as picadas fora de Portugal, de mosquitos, dependendo do país, da região em concreto, isto não é do país, é mesmo do destino em concreto para onde a pessoa vai, e como os mosquitos não são todos iguais, podem de facto transmitir algumas doenças. Mas agora vamos pensar aqui em Portugal. Ok, vamos pensar Em em Portugal, Portugal. geralmente, as picadas, tendo em conta os mosquitos que vivem, que residem aqui no nosso país, geralmente, na maioria dos casos, as picadas não causam algum incómodo, claro que sim, e Sim, prurido, e alguma pápula pruriginosa, portanto há sempre aquela comichão, não é? Que as pessoas relatam e que vêm muitas vezes pedir-nos ajuda, mas na maioria das vezes passa rapidamente, são situações ligeiras. sim. Mas nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Por isso é tão importante levarmos uma farmácia, um kit de farmácia para o nosso viajante e para nós, formos nós os viajantes sortudos. De facto, se eu tiver uma alteração ao nível da pele, seja ela alteração da coloração, calor, rubor, quando eu digo rubor é uma alteração ao nível da temperatura e da tez da pele, alguma fissurinha na pele, um conteúdo exudativo e por isso é uma baba que sai, bolhas, é necessário sacudir-nos do nosso kit necessaire e sair de lá um antihistamínico. Depois do antihistamínico, e se tivermos, aconselho, e consoante a zona, obviamente, algum antibiótico tópico ou corticoide tópico que há no mercado associado para infecções mais superficiais e para evitar que haja algum tipo de propagação sistémica. É necessário saber que, consoante a minha comorbilidade, consoante aquele medicamento que eu posso ou não usar, portanto, é com o farmacêutico da comunidade, é com o farmacêutico assistente, é com o médico da consulta de medicina viajante que deve debater isto, até porque diferentes antihistamínicos, diferentes tipos de ação. Por exemplo, falávamos agora da pele, na esmagadora maioria, as pessoas não vão ter grandes reações, a não ser uma pequenina bolha, ok? Na área de inoculação. Agora, passado algumas horas, eu posso desenvolver uma zona quase de cratera, que é uma zona de impacto, uma infecção do tecido mole. Aí pode, em algumas vezes, e se a aplicação tópica do meu corticoide ou antibiótico tópico que eu tenho à mão, à disposição, não resultar, tenho que fazer um antibiótico oral Ou de largo espectro. seja, tenho que ir ao médico.
Exatamente. Se não conseguir estar em contacto com o médico porque eu estou do outro lado do mundo, estou a subir o Kilimanjaro ou estou no Amazonas e não há de facto nenhuma condição e já tive uma consulta com o meu farmacêutico e com o meu médico, aí sim usar um antibiótico largo espectro que o médico e o farmacêutico disseram para usar, ok? Ora, questões muito interessantes também agora, muito específicas. Uma pessoa que já fez quimiorradioterapia em dezembro, se pode, agora, se a pele estiver íntegra, não é? Estando íntegra, se pode usar Imprabal e para a Indonésia, qual é que poderá usar? Então, é a Anabela 8074. Anabela, eu vou responder de duas formas. Sim, pode, aproveite e leve o vermelho. E há outra coisa, Anabela, vá à melhor discoteca da Ásia, a seguir a Marquis em Singapura, La Favela, onde eu passei muitas noites. Tiro uma foto e depois mando uma DM à Parasidose.portugal com o seu Parasidose Tropical, ok? Atenção a Bali, porque Bali não tendo malária endémica, há alguns focos, e cada vez mais, até porque é um destino de surfistas e de turismo surfista, e há cada vez mais a presença inespecífica de alguns vírus da malária. Tá bem? Eles são muitos plasmócitos, mas há alguns. Portanto, está mais do que protegida se levar a sua parasidose na zona tropical. E a outra pergunta é se usar parasidose numa viagem dá para guardar para a próxima ou melhor comprar? Respeitar o prazo de validade na embalagem. Não diria melhor, vocês têm que ver. Vocês têm que ver de facto o uso, isso é como tudo, mas se a viagem for relativamente próxima, não é? Estamos claro, a falar de biocidas e há que respeitar de facto aqui o prazo de validade. não é mais, não é mais. Para garantir a sua eficácia, não é? E a duração da proteção naquelas horas que estão aqui descritas. De dar só uma chega em relação à farmácia do viajante, ao kit de farmácia que eu vou usar, não esquecer de um probiótico antidiarreico, que se for necessário, mas sempre em primeira linha o meu probiótico, paracetamol, Brufen, terem atenção, Brufen ou Ibuprofen. Ibuprofen. Nem mais. Terem atenção que nas primeiras febrículas, ou seja, nas primeiras sensações de cansaço, febre, usar sempre o paracetamol, está bem? Deixar o ibuprofeno para segundas núpcias e para alguma causa e efeito. Dói-me um dente porque eu fiz algum tipo de intervenção dentária há uma semana e meia, ok, eu posso usar um ibuprofeno. Fui surfar, dei uma cotovelada, caí quando estava assim de La Favela e já estava com os copos, sei exatamente o que aconteceu, posso usar o ibuprofeno. Se não, usar sempre o paracetamol em horário de 8 em 8 horas, máximo, e aqui já é um máximo de 6 em 6 horas, já estou a ser bastante malandrinho, e só depois o ibuprofeno, está bem? Não esquecer o antihistamínico, não é verdade? Um antibiótico de largo espectro, saber que posso levar um antibiótico e um corticoide tópico se for conveniente. Em termos de senhoras e meninas, se eu for a uma viagem durante meses, largos meses e der a volta ao mundo, é necessário às vezes levar alguma coisa para o aparelho urinário, para evitar uma candidíase, uma vaginose, que às vezes aparece sem avisar. Terem atenção à náusea e ao vómito, mas terem atenção também que alguns fármacos para as náuseas e vómitos podem dar efeitos laterais complicados. Uma metoclopramida pode dar um efeito extrapiramidal, portanto, dizer sempre, e é aqui na consulta, por exemplo, Paula, tu todos os dias tens alguém na tua farmácia que te diz, doutora, vou viajar, o que é que me aconselha? Dependendo do destino, a primeira pergunta é preciso perceber logo se necessita de algum tipo de vacinação ou não, como tu estavas a dizer, e claro, se precisar de vacinação, encaminhar para o médico da medicina do viajante, que és tu, por exemplo. E podem dar um beijinho na consumir flores. A questão das vacinas é muito relevante e não podemos esquecer, obviamente, que é a melhor forma de prevenir uma série de doenças. Mas depois, claro, ajudar a construir, como tu dizias, a farmácia do viajante, desde o kit dos primeiros socorros a tudo o que tu acabaste de referir e adaptando ao destino, claro que sim. Paula, e vamos falar aqui numa particularidade nesta gama da parasidose. Vamos, porque é uma gama completa. Também há os verdes, também estão cá. Os verdes. Nem mais. Eu que não gosto muito de verdes, fico apaixonado pelo verde. Já fomos aqui ao vermelho, ao azul e agora vamos... Vamos ao verde, vamos ao pós picada. Como é que eu fico melhor com o pós picada? Na maioria das vezes, não é?
não há risco de infecção, na maioria das vezes não há uma reação alérgica, nem local, nem sistémica. Na maioria das vezes há só um incómodo e uma comichão. Uma coisinha, sim, uma coisinha muito ligeira que passa, que é branda. Que o nosso relax até nem, pronto, faz parte. Mas, e se houver alguma alteração na pele e eu começar a ficar preocupado? Eu compro, obviamente, a gama completa e sei que estou em boas mãos. Porquê, doutora Paula? Conte lá. Então a gama agora também da Parasidose, que é o alívio After Calm. E temos aqui duas opções, mas eu estou fã desta. Vê lá se descobres porquê, Pedro. É por causa do aplicador. Para além das características, já vamos falar dos ativos que aqui estão, o facto de ter o aplicador causa logo uma sensação de frescura, É de incrível, alívio não é? imediato. Sim, Portanto, é juntamos incrível. aqui o físico, não é? O frio, que alivia logo às propriedades do que está aqui dentro, que já vamos ver o que é que está aqui dentro. Aliás, eu na consulta até, quando vão pequenotes, eu até os deixo a brincar com este massajador e eles adoram de facto. E é uma forma de se distraírem às vezes, sabes? Então, Temos aqui o extrato de Boswellia serrata, que de uma grande vai ter um árvore, não é? efeito calmante, exatamente, desta planta que vai ter um efeito calmante e anti-inflamatório, portanto vai reduzir aquela sensação de comichão e aquela vermelhidão que também surge na sequência da picada, não é? E para E lá em depois, casa ou fora, se perguntarem, mas isso é um extrato de planta. Sim, é um extrato de planta, de facto, mas reparem que cientificamente testado, senão não estaria claro, no mercado e tem as mesmas propriedades anti-inflamatórias que algumas moléculas, como por exemplo a enoxabolona. Portanto, é incrível. o poder Ok? da natureza, não é? Da fitoterapia. E É estamos a mais. falar de plantas com evidência científica. Até porque tudo vem da natureza, não é? Os primeiros fármacos foram assim descobertos. E Portanto, a medicina, este em concreto, da Índia, esta planta, a medicina ayurvédica, há milhares de anos que usa esta planta e conhece e não é reconhece mais. estas Não é mais. propriedades calmantes e anti-inflamatórias. E também tem glicerina, que vai aqui ajudar a hidratar a pele. E, para além disso, para além dos seus componentes, eu posso usar desde o nascimento. Toda a família, dos 0 aos 100, podem de facto estar protegidos com o kit número 1, logo, minuto, segundo após a picada, em que eu posso aplicar. Temos de facto aquele que nós estávamos a usar, este rolãozinho, que é de facto muito refrescante. A glicerina é óbvio que tem uma barreira cutânea, faz uma barreira cutânea e impregna a zona, transmite uma espécie de, não uma espécie, mas sim uma segurança. Portanto, a zona inoculada pelo mosquito vai ficar quase como em quarentena para nós, evitar a sua propagação. Portanto, o mosquito já fez mal, escusa de fazer piores. E depois, se eu quiser, tenho de facto aqui a parte que eu vou tentar abrir e vamos lá. Há bocado havia uma pessoa que dizia quando é que eu posso usar? Eles têm sempre a data de validade, nem seja no frasco, mas também aqui, ok? Terem atenção e usar sempre com o prazo de validade. Portanto, E neste caso, podem reaplicar assim que o alívio passar, não é? Ou que se voltarem a sentir comichão, podem reaplicar as vezes que forem necessárias por dia. nem O mais. objetivo é aliviar a comichão, o prurido causado E pela toda a picada. gente fica fã deste rolãozinho, ok? Eu Portanto, também. e eu digo-vos de uma coisa, É não muito só prático para... e Sim, permite uma aplicação perfeitamente localizada e sem sujarmos as mãos, que às vezes também não queremos ou não dá jeito. e como nós estávamos a falar há bocado, de uso individual, pequenino, ok? De uso individual, pequenininho, e pode ser usado, atenção, pode ser usado desde o nascimento, em grávidas. E quando falamos de grávidas, mamãs, futuras mamãs, só podem viajar até às 32 semaninhas, caso a caso. Os bebezinhos, as crianças, atenção, viagens grandes podem depois da primeira semana, mas cada caso é um caso, saber que quem tem infarto está disposto, ou seja, depois de eu ter um infarto do miocárdio, depois de eu ter um acidente vascular cerebral, mais ou menos 3 semanas, mas já estou a ser muito simpático, ok? Ter atenção todas essas panóplias, saber que tenho uma anemia e a anemia não está controlada, tem 8, 9 gramas de hemoglobina, não se aventurarem. Sou ou tenho alguém na família que usa oxigênio,
cuidado para que zonas vou, ok? Há diferentes tipos de óculos nasais e a partir de uma certa concentração de oxigênio não dá óculos nasais e aí sim, cuidado. Nós estamos a dizer estas coisinhas todas, mas não esquecer que na farmácia, com o seu farmacêutico assistente e da comunidade, na consulta, não esconder E também os nenhuma cuidados a ter vulnerabilidade. agora, não é o tema da nossa conversa, mas acho que vem a propósito. Alguns medicamentos exigem alguns cuidados no seu transporte e também Certo? aqui podem pedir-nos ajuda, se for o caso de frio ou de outra situação, para que possam transportar durante a viagem de avião ou uma viagem mais longa de carro Nem ou qualquer mais, nem outro meio de mais, nem transporte, mais. para garantir que a estabilidade e que os medicamentos continuarão preservados com as condições que devem estar para depois Vou, serem eficazes e seguros. Vou só dizer um à parte, para pessoas, e agora lembrei-me, porque já tive clientes que são diabéticos tipo 1, foi na farmácia que eles conseguiram os devices para transportar, eles deviam fazer Exatamente. escaladas e têm que fazer um comprimidinho para o mal de alturas e assim o fizeram, mas foi na farmácia deles que levaram os dispositivos para depois, há uma rarefação, ou seja, o Sim, oxigênio sim. disponível lá em cima não é igual ao de cá de baixo e para uma pessoa diabética tipo 1 é diferente, ok? E aí sim, é como a Paula diz, de facto, portanto, é só irem à tua farmácia. Pedro, temos aqui 3 perguntas, vamos à nossa sessão, o tempo passa a voar, Então então vamos esta lá que nossa conversa hoje exato, voou. vamos às perguntas. Vamos às Já perguntas. afastámos os mosquitos todos com os repelentes, já tratámos os que foram picados de um modo ligeiro a moderado e agora vamos ver aqui as questões. Se podemos aplicar nos cortinados ajuda a evitar a entrada dos mosquitos pela janela. Bom, as redes mosquiteiras, dependendo do local onde estamos, não é? Vamos imaginar numa zona tropical. Sim. As redes mosquiteiras não são só nas camas, também se podem colocar nas janelas e nas portas. Claro, não é? claro. E digo-vos uma coisa, há redes mosquiteiras lindíssimas, que eu já vi redes mosquiteiras lindíssimas, ok? Mas se podem ou não? Poder podem, ok? Mas não, Agora, isso não impede de que aplicarem nem mais, no nem corpo. mais, nem mais. Poderem podem, mas por amor de Deus, não se esqueçam, não se esqueçam, não se esqueçam, ok? É porque estes repelentes, estes biocidas, estão pensados, não é? Para a nossa pele. Há outros que se podem colocar no ambiente com outras características, não é, E se Pedro? vocês ainda têm mais Mas, dúvidas, estes biocidas, a parasidose, foi aprovado pela Direção-Geral de Saúde, ok? Mas Portugal tem o crivo, a Organização Mundial de Saúde tem o crivo, portanto podem aplicar na vossa pele, ok? Mesmo em pele de difícil controlo, com eczema atópico ou outra patologia, está bem? Vamos à outra pergunta. exatamente, também com todos os testes dermatológicos feitos. Portanto, uma pele sensível também pode aplicar estes repelentes da marca Parasidose. Rita SVP, que repelentes recomendam para o México? Oh Rita, eu para o México eu sou sincero. Se não for Marrocos, já assim falámos de Marrocos. para grandes cenotes e afins, e o México é bastante tranquilo dessa parte, vai ao boxe, vais gostar muito, Ritinha. Parasidose, mas áreas temperadas, eu iria com este, está bem. Temos mais perguntas, Paula? Não, já tínhamos respondido. Era a questão de Marrocos. De Marrocos, depois da Qual o radioterapia, já usei, depois em termos de gama e pronto. E acho que as pessoas já estão fartas de nós dizer de facto que não há melhor. Ok, não há melhor. Eu estou a brincar, mas estou a falar a sério, ok? Sim. De facto, icaridina é a molécula 20%. Vocês, se calhar entra por um, sai a 1000, mas eu quero mesmo que saibam, se forem a uma farmácia, uma parafarmácia ou compra online, esta marca tem um crivo da Direção-Geral de Saúde e tem um crivo da Organização Mundial de Saúde. Portanto, zonas tropicais, zonas temperadas, ou seja, umas zonas mais suaves. Portugal, por exemplo, ok? Se eu não quiser coisas muito grandes, eu posso levar aqui no tabuleiro do meu carro. Cuidado com as temperaturas também, não é? Mas posso usá-lo. E reparem como a Paula estava a fazer há bocado, 10 a 15 centímetros, 20 centímetros, mas depois eu posso andar a impregnar, agitar sempre. Eu não o fiz, desculpem, mas agitar sempre, ter atenção às mucosas, mas saber que 360, ok? Eu se fizer assim, não vou fazer para vocês por respeito, mas eu poderia impregnar uma nuvem de repelente. Pedro, surgiu aqui uma questão muito pertinente e se tu ainda concordares é a última Então, e depois despedimos. Já ultrapassámos aqui o nosso tempo. Que é, comporta, se deve ser o azul ou o vermelho. Isto voltamos ao princípio da conversa, que é, os mosquitos não são todos iguais. Nem mais, então, os mosquitos não são todos iguais. Não comporta. Olha, comporta... E também te pergunto, e no Algarve? E no Algarve? Já agora e vamos no Algarve? Portugal, Não comporta, e no Algarve? Em Portugal. Para se perceber bem a diferença entre
este e este. Então, para a comporta e atualmente, teoricamente, a malária é rara, mas há alguns casos de malária. Se for uma estadia ou uma estada veemente de mais de uma semana em que eu vá a Rosais, porque há pessoas que fazem esse turismo, vão a áreas vinícolas e há perto, em Alcácer do Sal, uma pista de aviões e depois há um território que fazem até para a visita, porque é uma zona bastante conhecida pelos seus arrozais, pela indústria agrícola. Aí eu diria que uma área tropical seria o indicado, ok? Agora, se a pessoa me diz, Pedro, eu vou ali para a Praia do Pego, vou ao Jacaré e só vou fazer isso. Vou estar de carro, tranquilamente, aí eu dir-te-ia áreas temperadas. E tu perguntas-me, Pedro, mas comporta, é a mesma coisa. Depende daquilo que eu estiver disposto a fazer, ok? Porque há pessoas que fazem do risco, nem mais. Então, a que é que se vai expor? Porque em Portugal, estamos em Portugal, é um país ocidental, à beira-mar plantado no Atlântico, mas temos casos de dengue. Vai sair este ano ainda, pelo Instituto de Medicina Tropical, os reportes e um grande artigo de dengue. Portugal pode ser aqui neste lado da Europa um dos principais establishes de dengue. E depois em relação à malária, há casos de malária na comporta, como há casos de malária em Corus e dengue em Corus, são casos muito conhecidos. Mais uma vez, são áreas de bastantes arrozais, exatamente, o vermelho. Ok? Agora, se me dizem que eu vou a Corus para Algarve temperado, vamos lá, Algarve temperado, ok? Agora, se me dizem que vão ver... Alentejo, que também foi aqui perguntado. Alentejo é um temperado, ok? Alentejo é um temperado. Mas, Pedro, esta questão que estás aqui a referir, eu acho que é mesmo muito relevante, porque as pessoas têm que entender isto, é que dependendo do destino e dependendo dos riscos a que se vão expor, não é? Tem sempre que haver esta adaptação. E em caso de dúvida, perguntei ao farmacêutico, perguntei ao seu médico, vão à consulta da medicina do viajante. E tu tocaste num ponto muito importante, é que nós aqui em Portugal, com as alterações climáticas, com o aumento das temperaturas, com estas alterações extremas que temos vindo a viver, não é? Há 2 semanas, 3 chovia, agora está este calor impossível, não é? Esta onda de calor. No inverno também os picos, não é? O extremo, ondas de frio, ondas de calor. E, portanto, estas alterações cada vez maiores, mas neste caso agora dos mosquitos, do calor, não é? Das ondas de calor e da umidade. Vamos estar cada vez mais sujeitos, provavelmente vamos falar cada vez mais de mosquitos diferentes e de como nos podemos proteger dentro do nosso retângulo que é à beira-mar plantado, como dizias. A sério, nem mais. E dentro dos nossos territórios, não é? Já não há territórios propriamente físicos, mas sim, porque mais do que prevenir, e a chave é a literacia e saber aquilo que podemos usar e que não devemos usar. Estima-se, e nós dizíamos no início, os mosquitos são os principais vetores de mortalidade. Um mosquito, ok? Um mosquito. Pelas doenças que podem transmitir. Não é mais. E é tão fácil ir à farmácia e comprar parasitose. É tão fácil. Até por cima isto não é caro. É tão fácil. É tão fácil. Se me perguntarem, Pedro, mas a probabilidade de ter alguma coisa muito complicada é tão pequenina? Claro que é. Vamos pôr, 50 mil terão algum problema de saúde menor. 8 mil vão consultar algum médico nas suas férias. Destes 8 mil, sei lá, 300 vão ao hospital. Destes 350 vão necessitar de cuidados mais específicos. Claro. Ou até serem evacuados. Destes 50, um vai morrer. Pedro, não somos só picados pelos mosquitos. Esta é mesmo a última pergunta. Não somos... Surgiu agora aqui. E os carrapatos e as carraças? Os carrapatos e as carraças, aqui estão elas. E para os carrapatos e carraças que nós temos em Portugal, ok, e é muito importante que saibamos isso, que nós temos em Portugal, nós devemos usar a nossa parasitose para climas amenos ou temperados. Os carrapatos, através da picada, e se essa picada for infectada por borrelia, pode dar uma doença bastante conhecida, que é a doença de Lyme. Devemos ter em atenção onde é que há mais em Portugal. Na zona sul, onde nós estávamos a falar, por exemplo, vamos para a Comporta, vamos para a zona do Ribatejo, no Algarve também há, ok? Em Espanha, logo ao nosso lado, nós vamos tanto a Espanha
usar, ok? Existe mesmo, e mesmo na população mais nova, por isso é que o temperado dá para meninos e meninas a partir dos 12 meses. É muito importante, muito, muito importante, não descurar isto e fazer disto um uso quase indispensável, como nós pensamos em febre, paracetamol, repelente, para nos protegermos química e fisicamente Sem também. dúvida. Não falámos da madeira. Não falámos da Madeira. A Madeira, há cada vez. Lembrei-me agora. Nós Com podíamos os estar surtos aqui. já houve. Já houve tanto surto. E a Madeira é, de facto, uma região de Portugal em que há vários estudos de vacinas em implementação, mas há grandes surtos de dengue na Madeira, pessoal, ok? Grandes Portanto, surtos. Eu dir-te-ia que é o vermelhinho que eu usaria na Madeira, ok? Mesmo na passagem de ano, com o frio, em que em dezembro vamos todos para o mar na Madeira, eu dir-vos-ia, e nas levadas e afins, o vermelho, está bem? Agradecer à doutora Francisca Bandeira, um beijinho gigante a essa brand manager espetacular. E sigam a página da Parasitose, Ponto Portugal. Eu vou seguir. E os twins vão ser Pedro, obrigados a seguir, que eu vou dizer ao João Vasco, vamos seguir. Pedro, muito obrigada por esta partilha, pela tua disponibilidade, por teres logo aceitado esta conversa. Oh. Tens uma agenda muito Falou preenchida. quem Muito obrigada por tem a esta agenda partilha. muito preenchida também, portanto, foi difícil arranjarmos aqui um dia, mas é sempre um Mas prazer olha, foi um participar. gosto enorme. Eu sei que esta não é a nossa última live, vamos ter Não, mais lives seguramente, até porque os farmacêuticos e os médicos de família somos aqui os primeiros, não é? sim. Temos muito em comum a resolver uma série de problemas E todos os finalmente, dias. finalmente, farmacêuticos e médicos de família trabalham lado a lado. Finalmente. De lado a lado, exatamente, todos com o mesmo objetivo, dar mais e melhor saúde às pessoas que atendemos diariamente. Foi um gosto enorme, como sempre, partilhar aqui este serão contigo e com todos que estiveram aqui connosco. Já ultrapassámos largamente aqui o tempo Já da nossa ultrapassámos, já conversa. ultrapassámos. Mas muito obrigada, do fundo do coração, um grande bem-aja, foi extremamente enriquecedor, obrigada por tudo o que tu partilhaste e um beijinho muito grande para a Parasidose, para a Laboratório Expansiance, também a Aquilaine e Mostela, que todos conhecem. Um grande beijinho para a doutora Francisca Bandeira, para a doutora Inês Barreto, obrigada por nos desafiarem e por nos deixarem conversar sobre este tema que é tão oportuno e foi a primeira vez aqui nas dicas que falámos sobre as picadas. E dizer-vos também que a revista Saúde 365 já chegou às farmácias, já chegou a 1.700 farmácias, portanto, quem quiser aproveitar, é gratuita, corram para as farmácias mais próximas para ver se ainda conseguem a vossa. Muito conteúdo aqui para promover a literacia em saúde e, curiosamente, também tem um artigo sobre como tratar e prevenir as picadas. Por isso, Pedro, muito obrigada. Obrigada a Beijinhos, todos querida. que estiveram Beijinhos. connosco. Eu vou-me Umas boas impregnar de férias. parasidose. Vou-me impregnar de parasidose porque eu estou com a janela aberta e está muitos mosquitos aqui. Eu vou-me despedir. Boas Um férias. beijinho, Pedro. Olha, boas férias. A todos, boas férias. Agora vamos ter aqui um período de férias, vamos interromper as nossas lives, os nossos serões de quarta-feira, mas voltamos na primeira semana de setembro e vamos retomar um tema que, apesar de já termos feito uma live, ainda despertou muitas dúvidas, que é o tema da contracepção. E com esse tema vamos recomeçar em setembro as nossas lives. Votos de boas férias a todos, protejam-se, cuidem-se e fiquem bem, com mais e melhor saúde. Um beijinho, Pedro. Obrigada. Beijinho.